Amém. Fique de pé. A tradição diz que quando a palavra de Deus é lida, até os anjos param para escutá-la. Então, vamos ficar de pés. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, dispôs de suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas irá compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a Kessia perguntou se eu poderia vir, eu disse que poderia. E aí eu perguntei para ela qual seria o tema. E ela disse: não sei não. Me diz tu o tema. Aí eu fiquei desesperado, né? Fala o que para ele, né? Sei lá. E aí eu disse: não, cara, eu falei o seguinte, eu vou rezar. E amanhã, meio-dia, eu te dou o tempo. Aí disse: tá bom. E aí, no outro dia de manhã eu acordei. E aí, rezei as minhas orações, das horas, as laudes, e eu poder ter o ofício das leituras. E aí depois eu fiquei meditando. O que é que eu vou falar para os servos? E aí, eu comecei a pensar em Jesus como servo. E aí veio logo para mim o lava-pés, que é a maior lição de humildade. E aqui eu já começo a tratar de dois temas que nós, como servos, precisamos saber bem a diferença entre a humildade e a humilhação. Por quê? Porque as duas palavras provêm da mesma raiz, humus, que significa terra, pó. Mas existe uma diferença que é crucial para que a gente possa entender que nós devemos ser humildes e não humilhados.
O humilde é aquele que se coloca no lugar. Eu me coloco no meu lugar. O humilhado não. É aquele que é colocado no lugar, no seu lugar, mas por outra pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente quer se fazer de humilhado na frente do Senhor, mas nós precisamos entender que nós temos que ir até o Senhor. Então, se parte de nós, então não é humilhação, é humildade. E aí Jesus hoje nos dá um grande exemplo. E essa passagem do lava-pés, ela está dentro da instituição da Eucaristia. É uma parte que João coloca da Santa Ceia do Senhor. Foi lá. Quando Jesus vai começar a lavar os pés dos discípulos, e isso é grandioso, isso talvez seja... Acho que essa é a diferença entre nós e Jesus Cristo. Porque Jesus já sabia que Judas ia trair. Ele já sabia. E aí Jesus lava os pés de Judas. Jesus, ao fazer isso, não diminui quem ele é. E também não diminui Judas, pelo contrário, engrandece. Porque naquela época funcionava assim: os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Isso era super comum. E aí, quando Jesus vai fazer isso, os discípulos ficam ali meio desesperados. E aí Pedro tem até um diálogo bonito com Jesus, porque ele não entende. E aí Jesus, com toda a sua pedagogia, né? O pedagogo é aquele que pega pela mão. E aí Jesus poderia ter dado 1000 respostas para Pedro. Por exemplo, não, Pedro, fica calado. Presta atenção no que eu estou fazendo e pronto. Mas Jesus, Pedro, tu não vai entender agora. Mas depois tu vai entender. E o que é esse depois? Que ele entender depois? Esse depois que Jesus vai, e ele diz que quando ele for, o Espírito virá, o defensor, é que tem muita coisa na nossa vida que a gente vai passar, que a gente só vai conseguir entender se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Porque senão a gente não vai conseguir compreender e muito menos aceitar. A graça do Espírito Santo, ela tem que ter uma força em nós que deve nos levar, deve nos trazer, mas ela nunca tem que deixar a gente. A gente já tem que amanhecer o dia pedindo a vinda do Espírito Santo sobre nós. Deveria ser a nossa primeira oração do dia. Principalmente nós que servimos. Porque se a gente não fizer pelo Espírito, a gente vai fazer por nós. E se a gente fizer por nós, a gente vai fazer o que Judas fez. A gente vai trair. A gente vai fazer o que Pedro fez, a gente vai negar. A gente vai fazer o que todos os apóstolos fizeram, exceto João. A gente vai abandonar. E João não abandonou porque ele ficou perto de Nossa Senhora. Porque lá no Calvário, só quem estava lá era João. E vocês sabem onde é que os discípulos estavam? Pescando. Foram pescar. E o que é que significa ir pescar? O que é que eles faziam antes de serem chamados por Jesus? Eles pescavam. E aí eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Voltaram à vida velha. Quando a gente fica longe do Mestre, sem o Espírito Santo, a gente volta a fazer aquilo que a gente fazia antes. A gente se perde
Por São Francisco fala que se a gente ficar 30 segundos longe da graça de Deus, a gente pode fazer aquilo que a gente menos esperava que a gente fosse capaz de fazer. São Francisco fala isso. Então, para a gente que serve ao povo, serve a uma comunidade, a gente tem que ter duas coisas como centro da nossa vida. Primeiro, a humildade. E segundo, a graça do Espírito Santo. Quando Pedro não entende, e aí Jesus responde, e aí Pedro, não, mas então, se for para ficar contigo, então lava logo tudo. E aí Jesus fala, não é preciso, porque vocês já tomaram banho. Então já tomou banho, não precisa lavar, senão os pés. E é isso que a gente tem que fazer com aquelas pessoas que a gente vai ajudar. A gente vai precisar lavar os pés das pessoas. Por que a gente precisa lavar os pés das pessoas? Porque, e eu falo o ato de lavar os pés, mas eu quero que vocês entendam que não é literalmente lavar os pés. Mas a gente precisa ser para aquelas pessoas aquilo que Jesus foi para os discípulos. Jesus veio, e ele fala isso sempre, eu vim para servir. Eu vim para servir. E é muito bonito a gente escutar isso. E a gente fala isso sempre. Quando a gente está no começo da caminhada, a gente, não, eu vim para servir mesmo, eu quero é a cruz. Mas, com o passar do tempo, a gente vai, parece que esse eu vim para servir, vai mudando. Quando a gente vai passando o tempo, os anos da comunidade, e aí chegam os servos novos, e aí a gente já se acha melhor por caminhar mais tempo, e aí a gente já não aceita algumas coisas dos que são mais novos. Às vezes, com o tempo, a gente fica na aridez espiritual tão grande, mas o orgulho não deixa a gente nem a pau. O orgulho. Eu acho que os dois piores pecados que o cristão tem é o orgulho e a ingratidão. Acho que são os piores pecados que os cristãos carregam. É o orgulho e a ingratidão. Por quê? Porque o orgulho, ele impede, ele é a principal barreira da humildade. E a ingratidão é o não reconhecimento daquilo que Deus faz por nós. Quando a gente recebe uma graça de Deus, a gente é tão grato, mas depois de uma semana a gente esquece de tudo. Por quê? Porque a gente já tem mais uma pendência. E a gente já tem mais uma pendência. E a gente já tem mais. E a gente só tem a pedir. E a gente só tem a pedir. E a gente só tem a pedir. E aí a gente esquece de agradecer. Agradecer por tudo aquilo que nós fomos capazes de fazer, não por nós, mas por Ele. Porque quando as pessoas olham para a gente, elas precisam enxergar a esperança. Elas precisam enxergar que nós somos as pessoas de Deus. E se as pessoas não enxergarem isso, é como se nós não fôssemos a graça de Deus na vida delas. E se a gente não for graça de Deus como servos na vida das pessoas, a gente não serve mais para nada. Se um dia as pessoas olharem para mim e não verem mais que existe uma graça de Deus que habita em mim, para além daquilo de ruim que eu sou, não tem mais fruto a minha vida. A vida do cristão, ela deve sempre gerar frutos. Sempre. E os primeiros cristãos
faziam isso de uma forma muito bonita. Tudo bem que no começo era novidade, e aí eles tinham que... Era normal essas conversões em massa. São Pedro, quando fez a primeira pregação, converteu 3.000. Mas a gente precisa entender que, mesmo se tiver uma pessoa, e quando eu cheguei aqui hoje, estava só a Amanda. E aí eu cheguei aperreado, porque estava atrasado, já era acho que umas 7:02 ou 7:03. E aí, 7:01, obrigado, Amanda. 7:01. E aí, eu disse, Amanda, é que horas a formação? É 7 ou 7:30? Ela disse, 7. Eu disse, então vamos começar. Eu disse, só eu e você? Eu disse, não é 7 horas a formação? Tem que chegar antes. Se a formação é 7, a gente tem que chegar às 6:59. Porque a formação começa às 7. Se a gente chegar às 7, a gente já perdeu. Por quê? Porque a formação começa às 7. E não às 7:01. Se a gente chegar às 7, a formação vai ter que começar às 7:01. E eu falo disso porque isso também fica marcado. Porque se a gente não chegar cedo, o povo não vai chegar cedo. Se a gente imaginar uma coisa, imagine um padre numa paróquia, e aí é batido. O padre sempre atrasa 15 minutos. A missa nunca vai começar às 7 horas da manhã. Só começa às 7:15 porque o padre atrasa 15 minutos. No dia que o padre começar a missa às 7 horas, metade da igreja vai perder a missa. Porque o povo vai ficar condicionado a chegar às 7:15, porque o padre chega às 7:15. Da mesma forma somos nós. A gente os servos começam a chegar um pouquinho mais tarde, e aí o encontro tem que começar um pouquinho mais tarde, e aí isso não acontece só uma vez não, isso começa a acontecer com frequência, e aí as pessoas começam a chegar mais tarde. Quando de repente a gente perde uma virtude que está se perdendo, que é a disciplina. A gente fala tanto que a gente é um exército, somos o exército do Senhor, a gente quer ser exército de Nossa Senhora, a gente quer ser soldado, a gente quer ser tudo, mas a gente esquece algumas virtudes que os soldados têm, que é a disciplina. A disciplina de ter horário para começar e a disciplina de ter horário para terminar. A disciplina de cumprir aquilo que é próprio nosso. Existe uma palavra que está muito em desuso no meio da comunidade cristã, que é uma palavra que tem um significado tão bonito, é a palavra ascese. Está se perdendo. E tem um padre meu que ele quer fazer um livro só com essa palavra, ascese. A palavra ascese significa subida. E o que pratica ascese é o asceta. Que aí vem a palavra atleta. O que é o atleta? É aquele que treina. Então nós, e São Paulo vai nos dizer isso, quando ele fala que nós precisamos competir, precisamos chegar na frente e receber a coroa. E a nossa coroa, ela com certeza não vai ser de ouro. A nossa coroa vai ser como do mestre. E Juan, tudo bem, a gente aceita, mas e a alegria? A gente vai só apanhar? Eu posso dizer para vocês com toda a certeza do meu coração que eu já fiz algumas coisas boas e aí ganhei algumas coisas materiais por aquilo que eu fiz e foi muito bom, mas eu não consigo nem explicar a sensação de ter feito um bem a alguém, ou por algo material, ou por algo que eu falei, ou por algo que eu escutei, e a pessoa agradece assim, você sente que aquilo mexeu com ela, que aquilo mudou com ela. Acho que não tem preço. É o que Madre Teresa de Calcutá fala. Quando ela começou a ficar famosa. Eu sempre conto essa história, ela deve até ter contado aqui. E aí ela
começa a ficar famosa e aí vai uma empresa americana fazer uma filmagem com a Maria Tereza. E aí ela diz que ela não tem tempo de dar uma entrevista, mas se eles quiserem filmar o dia a dia dela, eles poderiam ficar à vontade. E aí eles vão filmar ela. E aí caminhando uma certa parte lá na rua, tem um leproso no chão, ela vai lá cuidar do leproso. E aí o repórter solta assim pra ela: eu não farei isso nem por $1 milhão. E ela: nem eu. Porque não vale $1 milhão. Não vale. Se eu ganhar $1 milhão, eu faria muitas coisas. Mas a alegria de você sentir que você mudou a vida de alguém, $1 milhão não entra não no coração. Da mesma forma que um agradecimento pode entrar na nossa alma. É porque toca a gente. E eu estou falando essas coisas para vocês, mas muito mais é para mim mesmo. Quando a Kessia pediu para que eu falasse, e aí eu fiquei até um pouco envergonhado, porque eu saí daqui um dia desse. E muita gente me conhece. E ela disse que o grupo passa por dificuldades, a comunidade passa por dificuldades. E eu acho que ainda vai passar muito mais. A comunidade tem o quê? 5 anos? 3 anos, né? 3 anos. Então, gente, 3 anos não é nada. Imagina a comunidade daqui a 20 anos. Imagine se daqui a 20 anos a comunidade ainda estiver aqui. Se só tiver essa casa daqui a 20 anos. Se Deus quisesse que nós só tivéssemos essa casa. Do mesmo jeito, a gente não conseguiu mudar em nada. Mas se a gente tiver conseguido mudar a vida de meia dúzia de pessoas, já valeu a pena. Meia dúzia, 6 pessoas. Em 20 anos, se a gente mudar 6 pessoas, vai ter valido a pena. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem uma mania de muita grandeza. De querer que a comunidade cresça. De querer que mais pessoas venham. De querer que os servos aumentem. Mas a gente primeiro, a gente tem que querer o céu. Acho que o céu, a gente tem que primeiro querer o céu. O resto vai acontecendo. Uma vez eu estava numa reunião de conselho de comunidades, numa comunidade onde fazia pastoral. E eles estavam reclamando que não tinha gente para as pastorais. E aí na hora lá eu disse para eles, aí eu pedi a palavra, e aí o padre deixou eu falar. E aí eu disse para eles, nós temos um grande problema. Qual é, Juan? Tem mais gente na reunião do que tinha na missa nesse instante. O pessoal que está na reunião do conselho, nem a missa vieram. E outra, a gente está querendo arrumar gente para as pastorais, mas se o pessoal não está vindo nem para a missa, ninguém vai ajudar em pau, o pessoal não sabe nem o que é pastoral. As pessoas não sabem o que é um servo de oração. As pessoas não sabem. O que a gente precisa fazer primeiro, e eu dizer para eles, a gente precisa fazer primeiro, a gente precisa evangelizar as pessoas. A gente precisa trazer as pessoas para a igreja. Depois que elas começarem a vir à igreja, que o Senhor começar a tocar no coração delas, elas vão sentir o desejo de dar uma resposta. E aí essa resposta é o engajamento nas pastorais. E eles ficarem espantados. E eu acho que na vida da comunidade, da nossa comunidade, tem que ser bem isso. A gente precisa trazer primeiro as pessoas para o encontro pessoal com Deus. Essa é a meta principal. A gente precisa apresentar as pessoas a Deus e ao céu. As pessoas precisam saber que existe um céu. E que a gente tem que ir para lá. Porque tem gente que fala tanto do inferno.
A gente fala que não pode fazer isso porque vai para o inferno, porque não sei. Mas a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento. A gente precisa pensar que a gente vai perder o céu e não que a gente vai para o inferno. Porque o inferno a gente não sabe se a gente vai para lá não. Quando a gente nasce e se batiza, a gente ganha o céu. A gente não ganha o inferno. Depois a gente vai passar a vida todinha tentando buscar esse céu que a gente vai perdendo. E a gente vai perdendo, a gente vai buscar o céu de novo. E aí vai buscar o céu. Até um dia que a gente não vai mais querer sair do céu e aí Deus vai levar a gente. Ou não. Ou talvez a gente precise ficar um tempo no purgatório. Ou não. Talvez a gente queira tanto ir para o inferno. Eu acho que deve ser tão difícil ir para o inferno, sabe? Eu acho que deve ser difícil. Acho que não deve ser fácil ir para o inferno, não. Tem que querer muito para ir para o inferno. É por isso que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Vai para o inferno mesmo. Porque vai para o inferno quem não acredita na misericórdia de Deus. E quem não acredita na misericórdia de Deus vai para o inferno. Deixar de acreditar na misericórdia de Deus é pecar contra o Espírito Santo. Porque quando a gente... A formação é um negócio que é muito chato. Eu passo por isso no seminário muito. Mas tem umas coisas que a gente só cai no nosso coração se for na hora da formação. Porque a gente escuta muitas pregações, vai a muitas missas, mas a formação é o momento que a gente trabalha as coisas que estão aqui, bem no nosso chão. Que estão dentro da nossa realidade. É totalmente dentro da nossa realidade. É diferente quando a gente está na missa, que o padre vai fazer uma pregação, ele tem que fazer na forma universal. Quando a gente está no grupo de oração, também tem que ser na forma universal. Mas quando a gente está na formação, é um negócio que é bem aqui, ó. É por isso que a gente fica pertinho, o informador fica sentado, para que a gente veja que é um negócio que a gente precisa fazer acontecer. A gente precisa se deixar formado pelo Espírito, pelo Evangelho, pela doutrina da igreja. Por que hoje eu não trouxe livros de doutrina? Porque a gente precisa começar do zero. A gente precisa primeiro se ajoelhar e lavar os pés uns dos outros, assim como Jesus lavou os nossos pés, para que depois a gente possa dar outro passo. Porque se a gente ficar andando com os pés sujos, a gente só vai sujar tudo que está perto da gente. Agora não, se a gente anda com os pés limpos, a gente pode limpar o ambiente que está ao nosso redor. Então, era isso que eu queria trazer hoje para a gente, para que desse uma revigorada. E agora, eu queria escutá-los um pouco.